Seja bem-vindo ao Isso Também é Marketing, o canal do YouTube que te ajuda a pensar um pouco fora da caixa relacionado a marketing, você profissional de marketing, ou até para você mesmo empresário que quer pensar um pouco além daquilo que você já tem na operação, pegar ideias, ter novos planos de negócio. Eu sempre vou trazer para vocês o que eu conheço de melhores empresários do mercado e especialistas no assunto para realmente abrir a tua cabeça, abrir a tua mentalidade. Mas antes da gente começar, já deixa a tua curtida aqui, deixa a tua dúvida sobre marketing, sobre venda, sobre canais de aquisição. Isso tudo a gente vai entrar nesse assunto. E eu estou de frente de um cara que é muito especial para mim, um cara que me conhece há 30 anos, a minha vida inteira. A gente tem 30 anos de história, né? E é muito especial esse dia para mim, entrevistar ele na profissão. Ele é meu mentor, é um cara que é dono de agência, tem soft skills assim impressionante que você vai conhecer hoje também. O cara lê 40 livros no ano, tem o hábito da leitura assim impregnado, eu aprendo muito com ele. E não só isso, ele é meu mentor nas redes sociais, através das mídias pagas, com ele que eu aprendo as melhores técnicas do mercado. E ele é empresário de agência de marketing digital, a Bolt. E eu estou de frente de Matheus Garcia. Seja bem-vindo. Fala, meu irmão. Prazer estar aqui falando contigo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com você e poder trocar uma ideia aqui hoje, num papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para os nossos ouvintes aí. E vamos embora. Top. Eu já quero começar porque aqui a gente veio polemizar também, né? Ah, é? Eu vim polemizar. Quais profissões, se tiver, que você acha que está no fim com a ascensão da IA? Cara, eu acredito que sim. Eu tenho um pensamento que pode ir um pouco além disso. O que acontece? Quando se trata de profissões em fim, ou mudando muita coisa com relação à IA, com essa chegada e tudo mais, eu acredito que toda mudança ela vem para trazer algo novo. Então, se você entende que a IA ela veio para colocar fim nas coisas, é porque realmente você não está pensando numa inovação. Então, por exemplo, eu sou um gestor de tráfego. Um gestor de tráfego hoje, se ele continua e se ele faz a mesma coisa que ele fazia há meses atrás, ele não vai continuar no mercado, o mercado vai engolir ele. Eu sou um cara que qualquer outra profissão dentro da internet, eu sou um mídia, eu sou um cara que faz estratégias e tudo mais, ele vai ser engolido. Por quê? Porque o marketing hoje, se eu falar para você que, até pegando esse gancho aí da IA em si, eu acredito que a partir do momento em que esse cara não inova a mentalidade dele, ele entende que o marketing é aquele de antes. Entendendo que o marketing continua sendo o mesmo, ele continua fazendo as mesmas coisas. Aí a chega hoje e fala assim, eu faço tudo o que esse cara antigo faz. Para que vai ter esse profissional de marketing no teu time? Então você já começa, vai substituir o cara, mas por quê? Justamente porque o cara ele não inovou, ele não começou, ele não estudou, ele não fez aquilo que tinha que ser feito. Então ele ficou para trás e eu acredito que assim, respondendo um pouco mais específico a tua pergunta, eu não acredito que exista profissões dentro do digital que vai acabar. Eu acredito que existem profissionais que vão pro ralo porque não se inovaram mediante uma oportunidade gigantesca que está pela frente. Animal. E eu comecei com essa pergunta realmente para trazer o assunto primeiro. Mas antes da gente entrar em mais assuntos sobre vendas, sobre marketing, sobre vendas, eu queria que você me falasse, respondesse para a audiência, quais são os seus hobbies? Porque você é um cara que gosta de ler bastante, né? Mas o que mais você gosta de fazer? Quem que é o Matheus Garcia fora da leitura? Ou se a leitura for um seu hobby, beleza. Mas fora do marketing, de vendas, de ser um empresário, quem que é o Matheus? É o Matheus Garcia que poucos conhecem, porque eu gosto de tocar violão, eu gosto de cantar, mas eu pouco faço isso, porque a vida de um dono de agência, de um empresário nesse ramo do digital é um pouco... Eu não digo que é tão corrida no sentido assim, nossa, tem que
Dá tempo, mas a questão é muito as prioridades. E quando você tem muita coisa, o seu cérebro chega no final do dia mentalmente muito cansado, muito estressado, muito... E aí você fica assim, ó, cara, preciso fazer alguma coisa para eu... E aí, minha primeira saída é a leitura. Eu amo ler, eu acho que sim, eu aprendi a amar a ler desde pequeno, mas eu fui aprimorar isso agora. Se eu falar para você um outro hobby, que é o que eu acabei de falar, o tocar violão e cantar, mas eu faço bem pouco. Então eu não sei se eu posso dizer que é um hobby tão... Mas, cara, ler para mim é um principal, é aprender. Eu falo que, às vezes pode parecer clichê, mas eu acho que eu aprendo até com a pior experiência que eu tive, com a pior pessoa que eu vejo, cara, como que eu posso aprender nesse detalhe? Como que eu posso aprender naquilo? Porque eu acredito que tudo se torna hobby a partir daquele momento que você aprende tudo. Então, para mim, o que eu faço é um hobby. Matheus, mas como? Porque eu amo o que eu faço. Eu tenho certeza que muitos das pessoas que estão nos assistindo agora, ou vão nos assistir, elas podem tá fazendo nesse momento coisas que não faz sentido para elas no momento em que ela fala assim, ó, talvez é por uma necessidade. E quando você não faz aquilo por uma necessidade somente, e você faz porque você tem um coração naquilo, você tem um propósito para levar aquilo, isso se torna um hobby. Então, já dizia um autor, que eu não me lembro, falha a memória aqui, que ele fala que quando você faz o que você gosta, você não trabalha um dia sequer. E é isso que a gente vive hoje, é fazendo o que a gente gosta, a gente sempre faz isso aí. Então, para mim, minha vida hoje, eu não falo que é uma vida que tá 100% no caminho de... Tá no caminho, mas tá 100%, nossa, realizei tudo? Não. A gente tá seguindo, tá batalhando todos os dias. Mas o que a gente fala é que é o seguinte, minha vida é um hobby. Porque eu faço o que eu quero, eu tenho tempo de qualidade com a minha família, eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa, eu posso ir para casa dos meus pais e ficar lá o tempo que eu quiser. Eu posso... Então, isso gera para mim e me mostra que eu tenho um hobby dentro do que eu faço dentro do digital hoje. Basicamente é isso. Tudo se mistura, né? E você tenta jogar futebol também, né? Tento. Tento, mas nossa, eu confesso que tá difícil, viu? Tá difícil. Top. Cara, entrando um pouco nesse assunto, qual é a soft skill que você acha indispensável para o profissional se dar bem quando o assunto é marketing e vendas? É a ideia da compreensão da necessidade de mudança. Ele precisa entender que a necessidade de mudança precisa existir a todo momento. Nosso cérebro, ele é de costume. Ele odeia mudança. Então, tudo que você fala, opa... Por que ele odeia? Porque ele quer te proteger de algo. Porque ele não conhece o escuro. Ele não conhece o além. Ele não conhece o daqui pra frente. Então ele fala pra você, é melhor você ficar aqui, quietinho, bonitinho aqui, porque aqui eu estou entendendo o jogo e aqui você está seguro. Ele tem essa função no nosso corpo. Se a gente dá moral pro nosso cérebro... proteção, né? Sim, exatamente isso. Ele protege a gente. Mas essa proteção dele acaba se tornando algo que, se você cair nela... você entra na zona de perigo, que é a zona de conforto. E isso traz muitos malefícios. Então a pessoa chega a ponto de não querer mudar. Porque você, voltando um pouquinho na pergunta que você fez antes, porque muitos profissionais vão perder o seu emprego porque eles ficaram na mesma prateleira. Eles não quis subir. Eles não quiseram partir para um mundo novo onde eles não conheciam. Eles falam, cara, não vou conhecer não, porque isso aqui tá bom, isso aqui tá show, tá tudo bem, beleza. Então, para eles, já seria uma vida que, no momento, seria boa, mas, cara, já vai ficar obsoleto. Se tornando obsoleto, o cara, infelizmente, ele vai perder espaço no mercado. Então... só para frisar o comportamento da mudança. O cara tem que ser mutável. Nesse mundo, cara, principalmente com essa visão de IA, tá mudando tudo assim, ó, tá atropelando. É um negócio absurdo que tá acontecendo. E a pandemia encurtou esse tempo, demais. Né? A pandemia, ela fez ela mostrou muito uma realidade que a gente não via antes dela. E ela fez... algo acontecer com o mercado, com o marketing, com tudo isso, que mudou toda a cabeça, tanto das pessoas que compram, dos consumidores, tanto dos empresários. Então, a gente precisou se encaixar nessa visão diferente. Por exemplo, antes da pandemia, muitos donos de negócio vendiam delivery. Muitos donos de negócios
vendia loja física somente. A partir do momento que a pandemia entrou, milhões, eu não sei dados reais aqui, mas muitos negócios entrou para dentro do digital, porque falou, olha, cara, não tenho saída. E o que aconteceu com essa, vamos falar assim, com essa tragédia? Gerou, é como se a água batesse na bunda do empresário e ele falou o quê? Opa, agora eu vou ter que me virar. É isso que acontece. Às vezes o dono do negócio, ou às vezes as pessoas, elas esperam acontecer alguma coisa ruim ou algo que tira ela daquele conforto para ela fazer alguma coisa e gerar e despertar nela uma mudança. Isso, cara, é uma carta, vamos falar que é assinar o atestado de óbito da empresa. Boa. Porque, você não quer mudar, tá bom, vai ficar para trás. Eu costumo comparar com bombeiro. Só que a principal ação, o principal trabalho do bombeiro é a prevenção e não apagar incêndio. Só que utiliza-se o bombeiro somente para apagar o incêndio, né? A gente precisa fazer manutenção enquanto as coisas estão boas. Para quando chegar o perigo, a gente tá com uma base bem firmada para continuar, né? Animal. A necessidade, você usou mudança em 2 pontos. Tá? Quando eu falei sobre a IA, você usou que a mudança, o profissional que procura algo novo, essa mudança traz algo novo. E você também citou que a soft skill ideal é o cara procurar a mudança, certo? Sim. Quais pontos do marketing ou dessa conexão de marketing e venda está sempre mudando? E também uma outra pergunta. E qual base de marketing e venda continua a mesma? Certo. Eu acredito que a comunicação entre marketing e vendas... vamos inverter as perguntas. A base que continua a mesma é essa... Vamos falar assim, é o entendimento entre elas. Porque assim, o marketing e vendas... Um gera demanda, o outro um captura a demanda, o outro converte a demanda. O marketing captura a demanda, a venda, ela converte a demanda. Quando os dois entendem que a base estrutural dela, que é uma comunicação... Porque, vamos imaginar funis, que eu acho mais fácil de explicar isso. Boa. Se a gente trazer uma visão aqui de 2 funis de venda, um funil de venda, vamos dividir ele em 2, o de captação e o de conversão. Um funil de vendas... E aqui a gente tem o funil de captação. O marketing ele entra muito nessa parte de captação. Por quê? Porque ele é aquele que vai chegar até a pessoa, ele vai atrair a pessoa, ele vai mostrar por que aquele produto é bom, ele vai mostrar alguns detalhes que vai fazer a pessoa se interessar. E aí ela se interessando, ela toma uma ação de ir até aquele local ou aquela empresa e falar assim, eu quero comprar. A partir desse momento o marketing já fez o trabalho dele bem feito e encaminhou ele já passou pelo funil de captação, chegou no final, já iniciou-se o processo do funil de venda, do funil de conversão, os dois dentro do funil de vendas. E esse funil de conversão entra a equipe comercial, que é a parte de abordagem, a parte do atendimento, a parte de falar que, olha, eu estou aqui, a parte de entender, a parte de negociação, a parte do follow-up, que muitos negócios esquecem, muitos negócios não sabem nem o que é isso. Eu acredito que é um dos principais pontos da venda, é o follow-up. Então, assim, se você trazer essa visão, eu acredito que a base estrutural, mais uma vez, do marketing com vendas é entender que para que cada um serve. Mas um sem o outro não rola. Eu acho que, na minha visão, é o seguinte, o marketing sem vendas, sem a equipe de vendas, sem a ideia de vendas, ele não faz nenhum sentido. E a venda sem o marketing também é um esforço dobrado. Então, talvez, eu acredito que não mexendo na estrutura, que é uma comunicação muito clara entre si, não pode ter ruídos nessa comunicação, eu acho que a gente pode, sim... vamos falar assim que nomear essa estrutura sendo uma estrutura base para nunca se mudar. É a comunicação entre o marketing e vendas. Boa. Mas o que veio mudando muito até agora, com essas mudanças gerais que a gente já comentou um pouquinho, eu acredito que pode ser que a forma... Por exemplo, antigamente a gente dependia do marketing tradicional. O marketing, a pessoa via no outdoor, ou ela via na televisão e tudo mais. Então, assim, isso era um comportamento todo diferente. E era um marketing mais aberto para todo mundo e tudo mais. Hoje não, hoje já se fecharam. Então, por exemplo,
Hoje, se eu quiser falar com pessoas que moram em tal bairro, que ganha acima de tantos R$ 1.000, de milhares de reais, etc., que tem X comportamento, que tem um iPhone, que tem o que viaja sempre para fora do Brasil, que tem costume de comprar produtos caros fora do Brasil, dentro do Brasil, Índia, China, e ponto é que facilitou a metrificação disso. Porque, por exemplo, antes você pagava para um cara e você não sabia se ele de fato entregou, ou se ele jogou no bueiro, ou se ele fez qualquer coisa com aquilo. Hoje não, hoje você tem uma métrica absurda ali dentro. Você sabe o que aconteceu. Você investe a tua grana e você sabe para onde que ela está indo. Então você consegue olhar com olhares mais clínicos, com uma análise de dados na tua frente, e você fala, entendi o que ela está falando para mim hoje. Então eu acredito que essa facilitação de comunicação entre o marketing e vendas ajudou muito nesse processo. Então, e é o que mudou. Se eu fosse resumir, o que mudou foi basicamente isso, essa transparência entre os dois, entende? Porque aí do marketing ele vem, capta, traz tal, beleza, manda para um CRM, o cara da venda do comercial ele vai ver lá e vai, opa, é isso mesmo e tudo mais, trabalha o lead, nutre o lead, pum, vendeu. É disso que eu tô falando, entende? Então eu acredito que essa facilitação foi a mudança geral. Você é um cara que analisa dados, né? E eu aprendo muito isso com você. E toda a nossa infância, você sempre foi um cara de analisar dados. E eu digo que eu peguei esse mosquitinho que me picou, ele sugou teu sangue e colocou isso em mim. E isso vem lá de trás, quando você assumia um time no Football Manager, e aí você comprava os jogadores mais novos e vendia os mais velhos para você ter uma longevidade maior do teu time, e na verdade o teu time sempre era aquele que tinha a média de idade menor de toda a liga, de todo o campeonato, e era o que mais performava. É de lá que veio a paixão por dados? É engraçado você falando isso aí. Eu tava me lembrando de alguns fatores, de alguns detalhes que acontecia. E realmente, pode-se dizer que talvez sim. É até um pensamento interessante. Mas assim, a minha paixão por números vinha desde muito cedo, cara. Como é que eu falo? A minha mãe ou a nossa mãe? Pode falar nossa mãe. A minha mãe. A mãe. A mãe, é. Falava o seguinte, que eu desde 5, 6 anos de idade na rua, eu já pensava numa análise ali de quantas bolinhas eu ia levar pra rua, de quanto que eu ia lucrar com aquilo e de quanto que eu ia vender as bolinhas. Então eu já tinha na minha veia aquilo, cara, de fato números. Na escola nunca gostei de português, sempre gostei de matemática. E aí hoje eu amo ler. É um negócio doido, mas tá tudo bem. E aí o que acontece? Veio de muito tempo. E isso que você falou fez muito sentido, porque se eu for falar pra você que eu vou parar hoje pra jogar esse negócio, eu vou fazer a mesma coisa. É muito do meu interior esse negócio de putz, números, análise. Eu quero saber, mas pra chegar lá, o que a gente precisa fazer e tudo mais. Então, realmente, em várias áreas da minha vida, isso me faz brilhar os olhos mesmo. Animal. E vamos polemizar um pouquinho? Por que existe rixa dentro das empresas entre marketing e venda, cara? Cara, eu queria entender um pouco, porque assim, eu sou um pouco mais da área do marketing, mas também sou comercial. Eu entendo que... Eu já falei disso aqui, cara, e uma das coisas, das piores coisas que existe dentro de uma empresa é uma comunicação ruída. Quando se faz barulho na comunicação, é como se você tivesse ligado um rádio, querer ouvir um jogo ou alguma coisa e ele não está sintonizado da forma correta. Boa. Você não vai conseguir entender nada. É um ruído gigante ali. Você vai tentar só, infelizmente não vai rolar. Quando se trata de uma base primeiro, entendendo de que não é marketing contra vendas, mas sim o marketing e vendas, que um complementa o outro, um soma na vida do outro. Se tivesse esse entendimento muito claro, que eu acho que falta muita habilidade de gestor para gerenciar essa ideia, o problema se diminuiria em quase zero. Justamente porque essa comunicação traria a visão de que o marketing tem o seu lugar,
que é o que, como eu já falei, a captação, que ele vai trazer, ele vai mostrar o seu produto, ele vai potencializar o visual dele e encaminhar os nossos famosos leads para a venda. Que a venda vai depois converter, vai nutrir, vai ver e tudo mais, etc. Se eles entendessem de fato o que fazer, porque o que eu vejo muito, Ramon, é que em muitas empresas, por falta de investimento em hard skill, o dono do negócio ele deixa o time de vendas e o de marketing perdido justamente por culpa dele, fato. Mas porque ele não investe em um treinamento para entender o que de fato faz. Ele quer contratar, às vezes, o funcionário mais barato porque ele dá, obviamente, pelos custos e tudo mais, mas que às vezes tem menos hard skills do que os outros. Eu acredito que essa briga, ela cessaria, não, uma força muito grande, mas ela diminuía em 90% se o gestor entender na cabeça dele o que é marketing e o que é vendas. E a distinção desses dois setores. E saber também que um complementa o outro. Acabou. Você falou muito de chamar a responsabilidade para o gestor. Qual o erro desses dois setores, tanto de marketing quanto de venda, o erro no quesito conexão, está realmente ligado à liderança do negócio? Eu acredito que a liderança ela tem muito... O time dela é muito o espelho dele. O time é muito o espelho do líder. Então, se o teu time ele não entendeu ainda a ideia, é porque você não foi claro. Ah, mas eu sou o dono do negócio que eu não entendo tanto. Cara, contrata alguém que sabe para treinar o teu time. Investe no teu time, paga um treinamento, faz alguma coisa. Por quê? Porque essa entra mais uma vez no que a gente já falou. Essa parte de não querer a mudança entra no gestor também. Ele acha que é só contratar e boa, tá tudo bem, tá beleza. Não, cara, não é assim. Você tem que contratar e manter o teu time, além de motivado, preparado para uma mudança de mercado depois, já. Ou mesmo que preparado para o que você precisa naquele momento. Então, eu acredito que faz muita ideia, essa ideia de quando o gestor ele se autorresponsabiliza por isso, ele se entende que, preciso realmente fazer acontecer isso no meu time. E não é o teu time que vai mudar sem você falar nada. Você precisa fazer alguma coisa para isso acontecer. Boa, entende? Boa. Comparando os negócios hoje, existe o e-commerce, existe o negócio local, existe a venda de serviço, Qual que é o mais complexo hoje quando se trata de mídias pagas? Mídias pagas. Eu não vejo pelo lado de complexo, eu vejo pelo lado de diferentes mesmo. São bem diferentes. Então, por exemplo, se eu pego um negócio local, eu entendo que eu preciso atrair um público segmentado na região. Eu não consigo atrair um público maior mediante Brasil, mediante a internacional e etc. Eu tenho que entender quais são os tipos de comportamento do meu público bem mais limitado. Então eu acredito que é o mais fácil. Vamos dizer assim. Vamos pegar esse gancho seu que você usou de difícil e fácil. O negócio local é o mais simples. Melhor dizendo, ele não é o mais fácil, ele é o mais simples. Se eu for para o e-commerce eu já consigo atender Brasil ou até mundo, dependendo da ideia. Mas aí o e-commerce ele entra muitos outros detalhes de que no negócio local mesmo, talvez passarem em branco. Por exemplo, eu criei uma marca de roupa e eu quero botar pessoas para conseguir comprar minha roupa. Se eu tenho um negócio local, eu simplesmente invisto numa loja, ela está numa rua interessante, que tem um fluxo legal, e aí vai chegar automaticamente clientes vendo propostas ali, ofertas, ou no próprio nome da loja, ou com roupas na vitrine interessantes, vai atrair. O e-commerce é mais ou menos isso, mas dentro da internet, sumido. Como é que você vai fazer a tua vitrine lá dentro da internet aparecer para todo mundo ou aparecer para quem você quer? Por isso eu digo que ele não é mais complexo, mas ele é um pouco mais pensado. Você precisa entender um pouquinho mais de ideias ali, de como fazer esse cliente chegar até lá. Então aí passa por N fatores que a gente entende hoje em dia, que eu crio campanhas, que eu atraio esse cliente para ir direto no meu site, para ver aquilo que ele gosta, trazendo ele através de cupom, de oferta, de cashback, etc. Fazendo com que esse cliente entenda que, aqui existe alguma coisa que faz sentido para mim.
E aí sim, mesmo sem ele pegar na roupa, mesmo sem ele, eu preciso trazer uma experiência para ele dentro desse site, onde ele consegue sentir a roupa ou sentir que ele tá dentro de uma loja mesmo, e ele fala, cara, eu gostei disso aqui, passou uma confiabilidade muito grande e é isso que eu quero. Então, por esse motivo eu acho que é um pouco mais complexo, pegando esse gancho seu, para a gente trazer o e-commerce em si, o negócio local um pouco mais simples. Se fala do tráfego pago em si, existe as dúvidas, cara, qual que é a estrutura para isso acontecer? Eu levo o meu lead para onde? Eu faço o que com ele? Qual o caminho que eu dou para ele? E outra pergunta que mais é feita, quanto eu devo investir? E aí, cara? Cara, é uma pergunta que, de fato, para a gente responder com mais propriedade, nós precisamos conhecer os números. Sim. Se é uma empresa nova, que ela está começando agora, ela quer entender quanto que eu preciso investir, quanto que eu posso pagar por lead, quanto que é o meu CPA, quanto que é o meu... Cara, não sei. Eu tenho noção da média do mercado, baseado naquele nicho que a gente pode fazer pesquisas e encontrar aquilo e tá tudo bem. Mas se uma empresa nova... Porque, por exemplo, você pode ter hoje uma loja de roupa aqui e o teu concorrente tem uma loja de roupa aqui. Ele tem um CPA e você tem outro. Ele tem um CPL e você tem outro. Então, é totalmente diferente. Por quê? Porque... Peraí. CPA, explica para o nosso público. O CPA é nada mais do que o custo por aquisição. É tudo que você pode pagar ou paga pelo teu cliente. Então, é isso. Essa CPL. É a explicação. O CPL é o custo por lead. É o custo por cada pessoa que chega até você mediante ao investimento por trás do tráfego pago. Então você estava fazendo a analogia de que as lojas do lado uma da outra, mas tem dados completamente diferentes. Exatamente. Por quê? Porque cada uma pensa de um jeito. Vamos pegar aqui, imagina que são duas lojas do mesmo nicho, do mesmo ramo, mesma coisa, vende roupa de luxo, ticket médio mesmo nível ali, cada R$400 um ticket médio. Vamos imaginar aqui, R$500. Só que o que vai mudar no CPA, no CPL, no CAC, em tudo, em todas as outras métricas? O tipo de anúncio que ela vai fazer, os objetivos do anúncio que ela vai usar, o direcionamento que é para onde vai aquele lead. Por exemplo, a gente pode mandar o lead tanto para o WhatsApp quanto para o botão, para uma landing page. A gente pode mandar um lead para um formulário nativo do Facebook. A gente pode mandar um lead para N fatores, para N lugares, em que cada um vai ter um resultado diferente. E aí, Matheus, qual que é o segredo do negócio? Cara, se eu soubesse, eu seria o cara mais foda do mundo. Mas ninguém sabe. Nós precisamos testar. Então, quando se trata disso, essa ideia mais geral, o testar vai fazer com que a gente entenda qual é o melhor caminho para a gente chegar. E sobre o valor, eu acredito que por não existir uma receita de bolo, o valor ele indica muito mais sobre aquilo que a pessoa pode investir naquele momento do que o que ela deve. É muito mais sobre isso, porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer se enforcar para investir X valor em tráfego. Um dono de negócio aí, ele fatura, por exemplo, R$30 mil, R$50 mil por mês. E aí ele quer falar, não, eu preciso investir porque eu vi um mentor falar que eu preciso investir pelo menos R$5 mil em tráfego, porque senão eu não vou ter retorno. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? Porque a gente precisa analisar o cenário. Mais uma vez, análise. Nós precisamos analisar o cenário. Como é que está a tua captação? Como é que está o teu negócio em si? Como é que está girando o teu ecossistema do negócio, para a gente entender se é necessário ou não naquele exato momento. Às vezes, se você investir muito tráfego no início sem ter uma casa arrumada, vai ferrar com o teu negócio. Boa. Você tem que ir devagar, porque se você investe tráfego muito, forçado, quero investir, quero arrebentar, você chega, captura, gerou demanda. Você não tem ninguém para atender essa demanda. O teu comercial está destreinado, está incapacitado e não está preparado. Qual é a mentira sobre o marketing que, se você tivesse o poder na mão de falar no ouvido de todos os empresários do mundo e todos os profissionais de marketing, qual a mentira que você eliminaria desse meio? Eu acredito que se a gente for pensar em uma de fato...
Eu não digo que é uma, Ramon, porque a gente no mercado, hoje, você ouve tantas lorotas, tantas abacaxi, que você tem que engolir e falar, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso. Eu acho que, só cortando seu pouquinho, eu acho que o pior disso tudo é que existem empresários que dão ouvidos e pagam, investem nessas mentiras para ser propagadas. Exatamente isso. E tem uma visão que, de fato, você para e fala, cara, não é possível que uma pessoa em sã consciência acredita nessa ideia. É tão banal o negócio. E citando uma delas, por exemplo, o meu produto vende sozinho. Quando o cara fala um negócio desse pra mim, eu falo, cara, não, eu até entendo você, mas você não entendeu que o mundo mudou. Teu produto vende sozinho desde quando? Ah, porque o meu faturamento já tá tomando... Cara, entende uma coisa, o mercado mudou, o mundo mudou, o comportamento das pessoas mudaram e você tá ficando pra trás. Até quando o seu produto... A pergunta que é essa, até quando esse produto vai vender sozinho? Até quando? Então, se fosse essa ideia geral, porque eu não preciso disso, porque... Entende uma coisa? E até uma coisa que a gente até ouviu essa semana, não sei se eu posso falar, mas falando por cima, eu preciso estar 100% preparado para ter marketing na minha empresa. Caraca, velho, para preparar o negócio você tem que rodar. Como que você prepara um negócio sem antes viver o negócio e deixar ele acontecer? Um exemplo que eu sempre ouvi. As melancias só se arrumam mediante o que o carro caminha. Ela não vai se organizar certinho. Não, bota o carro para funcionar. Então, são várias mentiras, então. Não é uma só. Não tem como elencar todas, mas eu acredito que talvez até pior do que a primeira que eu elenquei, do que o produto vende sozinho, é essa de achar que tudo tem que estar jeitinho certinho para o marketing entrar. Cara, o marketing é o potente, é o motor é o que vai dar tração. Que vai dar tração para tua empresa acontecer. E aí, se você simplesmente fala, não, preciso organizar primeiro o negócio, como que a tua empresa está acontecendo sem? Tem alguma coisa acontecendo errada aqui. E detalhe, se você já vende 100 mil sem o marketing e achando que tá bom, você poderia estar vendendo 500 mil. Caraca. Você poderia estar vendendo 1 milhão. Sim. Então, nessa ideia. O marketing vai vir para fazer milagre? Jamais. Mas entende que é um potencializador. E lembra que se a tua empresa vale muito no mercado, o potencializador ele vem com força. Ele vem com odds muito alavancado ali. Mas se você for um produto que de fato não faz sentido, aí sim. Você realmente não precisa de marketing, porque o marketing não vai fazer nada para você. Animal. Qual que é o maior erro do empresário quando o assunto é marketing e venda? O maior erro. Cancelar marketing. É fechar com... não querer investir quando chega um momento de baixa no faturamento. Boa. É a mesma coisa, cara. Eu costumo sempre usar esse exemplo. É a mesma coisa de eu estar no meio do mar e eu falar assim pro meu time ou para alguém, falar assim, ó, é o seguinte, vamos ter que jogar num barquinho, nós vamos ter que jogar o remo no rio, porque tá pesando demais o nosso bote. Você fala, como é que você vai pra frente, mano? Não sai do lugar. Entende uma coisa? O que eu penso hoje, não é só porque eu tô nessa área que eu defendo essa área, é porque é muito lógico. Se eu estou com uma força trabalhando pra mim, a minha empresa rodar, se eu estou com uma força para gerar demanda, para chegar leads, para captação e tudo mais, é um investimento que está sendo trabalhado ali. Chega num momento ruim desse negócio, e mesmo que o negócio... Imagina assim, mesmo que esteja rodando... Tá rodando e tá ruim, imagina se para. Imagina só se parar. Exato. Então eu acho que o cara tem que entender que às vezes não é isso, às vezes é a falta de gestão dele em outras coisas. É ele confundir o caixa 1 com o caixa 2 ali. É ele entender que o PF é uma coisa, o PJ é outra coisa. Para ele entender, cara, entendi por onde que tá saindo. O marketing não tem nada a ver com isso. Entende? Aí vocês contratam, direciona... para cuidar dessa parte que eles falou. Então eu acredito que é muito isso, cara. Esse é o maior erro e o erro grotesco que eu posso falar, que eu vou parar com o marketing, porque agora meu faturamento caiu X. O empresário que tá aqui na tua frente, nessa câmera aqui, ele tá começando o departamento de marketing agora. Por onde ele começa? Começa a estruturar base. O que eu falo, até uma estrutura que eu uso muito, muito claro na minha cabeça, é uma base estratégica que eu chamo,
que é onde você começa de fato pelo começo. Entenda de fato quem é o teu público, primeira coisa. Não vem estruturando coisas que você não imagina, coisas que você acha que... coisas do arco da velha, como dizia minha avó. Estrutura quem é o teu público, como é que você vai atingir ele e onde ele está. A partir desse momento, você traça um planejamento que você vai conseguir atingir ele mediante a comportamentos de que você estudou, mediante ao que de fato interessa para ele e mediante aquilo que ele de fato quer. A partir disso, essa estrutura montada, você consegue ter uma noção de pegar a chave, colocar na ignição e girar para ligar o motor e fazer tudo funcionar. Logicamente que aí entra as outras partes de um produto bom, de uma oferta irresistível, de um pensamento muito grande. E aqui eu quero só dar um adendo, se você me permitir, que o empresário ele não tem noção do que acontece dentro do negócio dele quando se trata de duas métricas importantíssimas, que são uma que eu amo e a outra que eu tenho que diminuir ela. Cara, entende uma coisa, dono de negócio. Existem duas métricas primordiais dentro do teu negócio hoje que você precisa dar muita atenção para elas e que poucos sabem o que é. A primeira é o CAC, que nada mais é do que o custo por aquisição de clientes. Se eu te perguntar, por cada real ou pelo valor que você investe em marketing hoje, quantos clientes aquilo traz para você e qual que é o teu custo por essa aquisição? Você sabe me dizer? 90% não sabe. Os caras estão perdidos, velho. Eles não sabem qual que é o CAC deles. Você tendo noção do CAC, já é uma métrica, é uma medida de que você está por dentro do teu negócio. E a segunda métrica, que é a que eu amo, que é o LTV. Poderoso, hein? O LTV é o cara. É a métrica que você esquece mensagem recebida, esquece lead, esquece... O LTV vai fazer você entender que o jogo não morre no cliente que fechou agora. É aquele negócio, o cara, o sucesso da empresa, ele não depende do cliente que compra, ele depende do cliente que continua comprando. Animal. É o cliente que compra uma vez, mas depois ele compra de novo, e depois ele compra de novo, e depois ele vai comprando. Porque isso faz com que mostre o quê? Potencial no produto que ele comprou, ele gostou da experiência que ele sentiu e a empresa está indo rumo a um caminho muito, muito bom, entendeu? Aumentando esse LTV. Então, deixando essas duas métricas de uma lição de casa, um conselho para vocês. Cara, não deixe essas duas metas escapar da visão de vocês. Entenda o teu CAC, entenda o teu LTV, porque eu tenho certeza que isso depois vai fazer a tua lucratividade aumentar gigantescamente se isso for bem configurado e bem organizado na sua cabeça. Você praticamente deu a ideia pro empresário instalar dentro do negócio dele e inaugurar o sucesso do cliente, né? Porque quando se fala de LTV, a gente está falando do sucesso do cliente. Exatamente. Né? Quais são os princípios, na tua visão, para um sucesso do cliente bem estruturado dentro de uma empresa? Primeira métrica e primeira coisa que eu faria, se eu fosse você, e eu faço, e eu preciso fazer, chama-se follow-up. Quando se trata de cliente dentro da empresa, nada mais interessante e mesmo que seja... Entende uma coisa? Existem dois momentos do follow-up. Antes desse cara virar cliente e depois que ele vira o cliente. Porque antes dele virar cliente, você está acompanhando... Exemplo, eu vou pensar, mas porque eu preciso falar com o meu sócio para a gente dar uma resposta, etc, etc. Sua resposta é o seguinte: ok, temos um dia... Temos uma data, um horário e tudo mais. Beleza, vamos marcar essa reunião para você pensar e já na próxima reunião a gente já fazer isso aí. Isso é um follow-up. Você está buscando o cara. Você não está falando para ele assim, então tá bom, a gente vai se falando. Acabou, filho. Você perdeu a tua negociação naquele momento. Isso é um follow-up de pessoa que não está dentro. Sim. Quando está dentro, quando você quer cuidar da pessoa, você tem que lembrar que ela é uma pessoa. Não é só uma empresa. Não é só alguém que você quer. Não, cara. É uma pessoa que por trás delas tem sentimentos, que por trás dela tem tudo. E você precisa cuidar daquilo. Daquela alma ali dentro para o teu negócio se dar bem. Então, o que você faz? Sempre lembra que ela existe. O sentimento de exclusividade dentro de um ser humano hoje é muito importante. Porque o ser humano ele se sente muito sozinho. Ele se sente muito
Cara, tem muitos sentimentos por trás do ser humano em si, que se você usar isso ao teu favor, se o dono de negócio, do negócio usar isso a favor dele, ele consegue muitas coisas. Porque o próprio dono de negócio... Eu tenho clientes que falam que às vezes as próprias clientes dela chegam lá dentro como se ela fosse uma psicóloga, como se ela fosse... Por quê? Desabafando. É uma dona de loja e a pessoa chega lá desabafando com ela, falando, não sei o quê. As pessoas querem se sentir privilegiadas. Então, a primeira coisa que eu faria se eu fosse você... Não esquece dos clientes que você tem dentro de casa e para de buscar clientes novos somente. Cuida de quem você já tem. Dê uma atenção especial para quem você já tem e faça eles se sentirem exclusivos para algo que de fato ele vai falar, cara, eu vou continuar aqui e fazendo isso, o que acontece? O teu LTV vai lá em cima. O teu CAC diminui, teu LTV vai lá em cima e a tua empresa começa a lucrar de verdade. Então eu acredito que se eu fosse falar num resumo, o follow-up, ele é esse acompanhamento por trás do negócio, é o que vai ditar se o teu negócio vai ser de sucesso ou não. Animal. Público-alvo versus público comprador. Defina essas duas nomenclaturas pra gente. O público-alvo, na verdade, é aquele público que eu quero atingir. É um público que possivelmente eu tenho na minha empresa hoje um produto de ticket médio mais alto, um produto de ticket médio mais baixo. E o que o dono de negócio gosta? De lucrar. Então, logicamente, às vezes ele pensa que vender um produto de ticket médio mais alto pode se trazer mais lucro para ele. De fato, pode fazer sentido. Talvez o público-alvo dele maior, aquele público que ele de fato precisa e quer, tá aqui. Só que às vezes o público comprador dele é o público que compra produto mais barato. E aí ele fala, cara, mas eu não tô conseguindo atingir o meu público. Aquele público que de fato eu quero. Porque eu tenho 2 tipos de produtos. Esse produto aqui ele não tá vendendo, mas por quê? Entrega de valor. O cara não tá conseguindo gerar tanto valor. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos Estados Unidos tinha um cara que ele vendia terno. Tinha uma loja de terno, só terno. E ele conseguiu entender que ele não estava conseguindo vender o produto dele, que custava $5.000. Uau. Ele falou, cara, pera, eu tenho ternos aqui de 300, de 500, de 1.000, mas o de 5.000 não tá indo, não tá saindo. Veio um cara, estrategista, e falou para ele o seguinte, cara, vamos criar um terno de $10.000. O que foi o primeiro pensamento na cabeça do dono do negócio? Meu, se os de 5.000 não tá vendendo, como é que você quer criar um produto de 10.000? Esse cara tá maluco. Tá doido? Ele atendeu o cara, fez o produto e beleza. Confeccionou, fez tudo, beleza. Botou dentro da loja. E começou a oferecer aquele produto e mostrar para as pessoas. Nossa, todo mundo chegava e admirava. O que começou a acontecer? O de 5.000 começou a sair. Começou a sair porque é a lei do contraste. Eles entenderam que, opa, tem um 10 mil. Não, esse aqui é metade do preço. Olha que coisa mais. O de 5.000 bateu o recorde de venda. Aí eu falo pra você, que estratégia foi essa? Isso aqui, ó. Uma estratégia tão pequena, cara, que mudou o jogo desse cara. Então, olha pra você ver como que é a visão, né? A visão de demonstrar valor por aquilo. Então, por exemplo, você que tem um produto muito caro, na visão das pessoas, é porque você não conseguiu transmitir o valor que ele vale e talvez o teu público-alvo não está sendo atingido justamente por esse motivo. Não tem o valor. Você tem um preço. Eu tenho um preço que custa X mil, mas eu não tenho um valor determinado para aquilo, para as pessoas conseguirem enxergar isso e pagar por aquilo. Então talvez esse público esteja errado por esse motivo. Lei do contraste. Cara, me explica um pouco mais, abrange esse assunto de lei do contraste um pouco mais. Sim. Na verdade, esse termo lei do contraste nem sei se existe. Eu criei aqui agora, mas tá tudo bem. Aí o que acontece aqui? É eu trazer a pessoa ao nível de consciência de que ela consegue ver a diferença entre um e outro e de fato ver aquele que para mim faz mais sentido e também para o negócio dela, o preço mais interessante, com entregas mais interessantes e que faz de fato ela falar assim, ó, cara, é essa aqui que de fato eu quero. Fechou. É isso que eu quero vender. Eu não quero vender. E detalhe, aqui mora um detalhe. Aqui pode muitas pessoas querer saber ou perguntar qual é a que você vende, a mais barata ou a mais cara. Logicamente que todo mundo vai pensar ou vai imaginar que quero vender a mais cara, quero vender... Não. Eu sempre tento vender a do meio. A do meio gera na cabeça da pessoa o seguinte, nem tão barata, que não possa melhorar, e nem tão cara
para você querer somente ganhar e eu tirar dinheiro do meu negócio. Eu quero te ajudar. Então, lembrando que a pessoa que está aqui com você, ela precisa sentir que você é de confiança. E que você não está ali somente para empurrar planos, empurrar preço, empurrar e ganhar dinheiro em cima dela nesse sentido. Lembre-se do LTV. O LTV que faz sentido não é agora, é no decorrer, é a construção que você vai ter junto com esse cliente, entende? Às vezes você até diminui um pouco para você adquirir ele, né? Para ele de fato se tornar teu cliente, para você ganhar no tempo. Exatamente, é uma construção junto com ele, porque eu tenho certeza que num contrato, uma soma de um contrato, o faturamento, a lucratividade vai ser muito maior. Animal. Qual é o livro que você já leu e que você fala assim, cara, esse livro é o mais importante da minha vida? Não vale a Bíblia, tá? Já ia... Tirando Tá bom, a Bíblia. Gente, Depois deixando muito claro que para nós, por que eu falei tirando a Bíblia? Porque para nós, de fato, a Bíblia é o livro mais importante. Mas tirando a Bíblia, porque é um jogo desleal, não tem como. qual que é o livro que você julga mais importante assim para a tua vida profissional? Certo. É que assim, existem vários caminhos, né? Então, por exemplo, tem livros que te ajudam no pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional. Sim. Tem livros que vai te ajudar em uma esfera somente, tem livros que vai te aumentar as suas... Então, tem inúmeros, mas assim, se eu fosse recomendar um livro que é muito polêmico, mas eu falaria para a pessoa que para ela estudar, para ela ler. E tem muitas pessoas da minha própria família que me condenam por ler esse livro, tá tudo bem. 48 Leis do Poder. Isso faz você... Mateus, mas esse livro... Tem muita gente que eu já ouvi falar, mas esse livro, se eu for seguir esse livro na risca, eu vou sair matando as pessoas, eu vou sair passando a pé nas pessoas. Cara, é muito pelo contrário. Entende uma coisa? Quando você lê com o pensamento, existem os objetivos para você ler um livro. Esse 48 Leis do Poder, ele é um livro para você ler como um escudo, de entender como as pessoas agem com você, de fazer você se blindar mediante a astúcia das pessoas contra a sua vida. Então você vê e percebe que tem muitas pessoas ali dentro, muitas pessoas num cotidiano, que vai utilizar, mesmo elas sem elas conhecerem, leis do poder contra você. E você vai cair. Se você não conhecer o antídoto, que é saber como reagir mediante a elas. É lógico que o livro ele é meio polêmico por qual motivo? Ele tem umas leis que realmente levam... Se você levar na íntegra, você vai falar que isso aqui não tem nada a ver com princípios, com nada. Tá tudo bem. Mas se você é um cara de princípio, o que um livro daquele vai te deteriorar? Em nada. Você só vai ler ele entendendo como as pessoas agem contra você. E mediante a isso você cria anticorpos, blindagem, antídoto para quê? Para se blindar de fato mediante essas astúcias das pessoas. No caso, esse livro então, você falaria que está mais ligado à forma do que a pessoa interpreta do que de fato... Total, é muito mais ligado na forma que é. Porque assim, tem muitas pessoas que querem usar esse livro como espada. E não funciona assim. Boa. Se você de fato for usar como espada, você sai fazendo falcatrua, você sai usando teu amigo, você sai encobrindo... Tem uma lei que ele fala assim que é para você utilizar de fumaça até cobrir o seu adversário, e quando ele ficar coberto, você faz aquilo que de fato você quer, você leva ele para qualquer lugar. É como se você tivesse... é o que as pessoas fazem com você. Então, se eu não entender isso, não é para eu fazer com ninguém. Eu tenho princípios, caráter e tudo mais, eu sei que vocês também têm. É entender o que de fato as pessoas fazem. Então, cara, se eu fosse elencar depois da Bíblia, esse livro para mim mudou muito a minha forma de pensar. É o que eu falei, da própria família às vezes, você é louco pra ficar lendo. Cara, isso que me deu muito visão de princípios lendo esse livro. Nossa, mas esse livro fala isso. Não, é o contrário. Mediante ao que ele fala que as pessoas fazem, eu me blindo cada vez mais mediante a isso. E, cara, você se torna uma pessoa que analisa muitos detalhes mediante a isso. Falando somente de marketing e venda, se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empresários, qual que seria? Cara, treine a sua equipe. Não deixe de motivar a sua equipe.
Não deixe de deixar essa equipe ser a equipe mais foda que existe no mercado. Por quê? Eu acredito muito que a tua empresa ela é gerenciada por você, mas ela tem um chão que é a sua equipe, que tanto vendas quanto marketing, quanto todo time, ele é comandado por alguém, mas só que ele precisa daquela motivação diária, ele precisa de hard skills, ele precisa de desenvolvimento. Só porque você está parado, eu tenho certeza que a sua equipe também vai parar. Então, se movimenta a sua equipe, faça a sua equipe entender que a mudança dói. A mudança a gente às vezes não quer fazer, justamente porque é uma defesa, né, do nosso corpo, mas eu acredito que o que vai mudar o jogo é a mudança. Então fica essa dica aí. Então saia do lugar, se movimente. Mano, foi um prazer imenso bater esse papo com você. Eu anotei inúmeros insights aqui, inúmeras coisas. Todo o teu conhecimento eu tenho certeza que vai servir para abençoar a vida de algum empresário ou de algum profissional de marketing mesmo que precisava desses puxões de orelha, desses toques aí a mais para realmente procurar uma mudança e começar realmente a alavancar a sua carreira, né? Foi um prazer imenso ter você aqui. Tamo junto, cara. Satisfação total. Obrigado. E bora aí. pra próxima, né? Que é isso, cara. Eu me sinto muito honrado por participar aqui com você. Eu tenho certeza que isso também é marketing, né? E tô à disposição, velho. Vamos pra cima. A gente tá junto aí. Tamo junto até depois do fim, né? Aí sim. Cara, você é super bem-vindo. Não só para assistir esse conteúdo, esse vídeo que tá sensacional, mas para consumir todos os outros conteúdos do canal. E aguarde que em breve tem muito mais para você. Então, se você quiser aprender, conhecer mais sobre marketing, sobre venda, sobre essa estrutura toda que envolve por trás da empresa, não